Aula 3, vamos agora falar dos 3 passos para você se tornar uma mãe, um pai, uma educadora, um educador quântico. E por que quântico, né? Primeiro, vamos desmistificar essa questão de quântico. Por que isso? Porque, né, nas aulas anteriores vocês já entenderam que é uma pessoa que reconhece, entende o experimento da dupla fenda, sabe que o observador é quem cria a realidade, é uma pessoa que sabe que qualquer ação dela vai gerar uma reação, é uma pessoa que tem consciência de que nós somos onda e que a fonte é e está em todas as coisas ao mesmo tempo. É onipotente, onipresente e onisciente. Ela sabe tudo, está em todo lugar e pode criar qualquer coisa. E como nós somos, nós temos em nós somos essa essência também, nós temos a consciência, somos consciência em movimento, em experimento, em experiência, né? Por isso que nós criamos a nossa realidade sem saber como que nós criamos. Como que é isso? Porque às vezes a gente entende um pouco, mas não entende tudo e vira uma confusão danada, né? Então, para transformar uma situação qualquer que seja ela, primeiro eu preciso o quê? Reconhecer que eu preciso de transformar. Porque se eu acho que tá tudo bem, se eu acho que eu tô na zona de conforto, não preciso de nada, tá tudo bem, vou levando a vida como se diz, empurrando com a barriga, tô com dor, tô com isso, tô com aquilo, tô com conflito no relacionamento, tô com dificuldade na finança, ou qualquer coisa, mas eu não procuro descobrir o que é, não investigo, né? Desde 15 anos que eu investigo esses padrões, investigo a minha história. Então a gente precisa investigar, precisa questionar. Eu cheguei nos arquétipos de tanto questionar a vida, por que a minha vida foi daquele jeito. E uma das coisas que mais me incomodava quando eu tinha lá por volta de 15 anos, que eu me lembro, era por que na aula, na escola, as mães e os pais dos alunos, meus coleguinhas, iam na reunião de pais e os meus não iam. Isso para mim foi muito difícil. Então, os pais estavam ali presentes com os filhos, vendo as notas, discutindo e ninguém ia lá me ver, perguntar sobre mim, claro, né? Meus pais estavam longe, cada um nas suas dificuldades, e essa foi a minha vida, essa foi a minha jornada, tá? Tá sendo, né? Graças a Deus superei muita coisa e por isso que eu tô aqui hoje ajudando vocês a compreender também como é que funciona esse mecanismo chamado padrão arquetípico da jornada do herói. Quem é o herói? Quem é a heroína? Você. Você é o herói da sua história, eu sou a heroína da minha história, tá certo? E aí o mapa, ele te ajuda, o mapa te ajuda a descobrir quais são esses padrões, onde que você tá no negativo e aonde que você precisa reverter, tá? A garganta tá pegando aqui. Bom, então o primeiro passo de tudo é você reconhecer que você precisa de ajuda. Que você precisa transformar algo ali naquele padrão, seja com o filho, seja com o companheiro, seja na escola, seja com o diretor, seja você em relação ao governo, ao prefeito, enfim, o seu chefe, não importa. Você precisa reconhecer que você precisa transformar. O segundo passo é você aceitar esse lugar que você está. Eu, por exemplo, tive que aceitar com muita dificuldade a vida que a vida me deu. E aí muita labuta, muito questionamento, muito questionamento, até um certo dia foram caindo fichas, né? Foi acontecendo vários despertar, e aí eu fui entendendo e fui aceitando, mas vou dizer pra você que não é fácil. Provavelmente você também sabe que não é fácil.
Principalmente quando alguém faz alguma coisa com você que você não gosta, ficou chateado, ficou com raiva, e aí você aceitar que aquilo é uma sementinha plantada, é uma afinidade negativa de outras vidas, isso não é simples de aceitar, né? Mas precisa aceitar esse lugar que você tá, porque se você não aceitar, não há possibilidade de transformar, tá bom? Porque aí você vai ficar na resistência e na luta, e aí fica ali na eterna luta, tá? Isso também é um padrão que tá lá no mapa. E o terceiro ponto é você ter força para transformar. Eu vou falar a minha experiência. Eu queria muito, eu já tinha consciência de que eu precisava transformar, eu já sabia do montão de coisas, mas já estava previamente gravado a carência, a ausência, o medo da vida, porque, né, imagina uma criança que fica sem pai, sem mãe, vai crescendo e fala, meu Deus, não tem ninguém para orientar de verdade, não tem a base ali, então a criança não sabe aonde que pega, qual padrão, uma cultura, não tinha nada. Pensa numa pessoa que foi aprendendo qualquer coisa com qualquer pessoa, ou nem aprendendo, né? Porque como que você vai aprender? Eu ficava isolada, só chorando num quarto lá. Enfim, para mim sair dessa situação demorou demais. Né? Então, pensa que hoje o que você está fazendo com os seus filhos, com as crianças que você dá aula, né, que você ensina, como você ensina, imagina que você está gerando uma complexidade e que isso vai ficar registrado. Se essa criança não crescer e não for atrás de terapia e desbloquear isso para quem sabe fazer, tá? Porque aqui eu fiz muito isso, desbloquear a pessoa, mas também eu só vou falar, eu só faço para a pessoa que estuda, porque senão não adianta desbloquear, a pessoa vai gerar mais trauma e ainda vai cair em cima de mim, entendeu? Então, por isso que hoje em dia eu só atendo pessoa que de verdade estuda, que quer de verdade transformar. Se for só pensar que é uma mágica que vai lá, a Olene vai fazer uma regressão em mim, vai limpar todas as minhas memórias, eu não faço isso, tá? Então, é só a pessoa que está estudando que quer de verdade melhorar. Então, quando a gente... Por que eu falo o terceiro ponto é ter força para transformar? Porque às vezes a gente tem ações, aquelas sementinhas do passado e que geraram muito aspecto negativo, negativo mesmo, né? No nosso mapa, na nossa vida, no nosso campo, que a gente... Toda a informação ela tá aqui, a informação não sai, né? Passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos e a informação tá lá, escondidinha, guardadinha, tá? Não sai. Enquanto você não der um jeito ali, não tomar consciência, aquilo lá fica lá, empatando a sua vida. A informação não sai nunca mais. O que você pode fazer é transformar essa informação, tá bom? Uma vez ativou a consciência, você nunca mais deixa de saber. Tá, então, se a pessoa tá lá com vários aspectos negativos no mapa, como que ela tem força para transformar? Não vai adiantar. Claro que ajuda, né? A repetição de palavras positivas, ajuda muito. Uma coisa que eu fiz muito, que me ajudou bastante, foi a repetição dos decretos de Saint Germain, que é o eu sou. Aí eu, até hoje eu ainda faço isso daí, me ajudou muito. Eu não deixei de fazer. Todo dia minha oração, meu altar lá, eu ancoro e faço as repetições, os decretos de Saint Germain, tá? Então a pessoa às vezes não tem força para transformar. Ela quer mudar, ela já sabe muitas vezes de muitas coisas, mas ela não tem força de mudar ainda. Por quê? Porque ela tem os conflitos gravados, é um emaranhamento. São informações que estão, os conflitos que estão gravados estão manifestados lá dentro dela e traz isso para a realidade. Então não é simples, por isso que quanto mais você puder evitar conflito no agora, além de, claro, se chegar para você, você diz, ok, eu reconheço que eu estou atraindo por causa disso e disso, alguma coisa tem, não me interessa saber, né? Você percebe ali e agradece a oportunidade que a pessoa está te trazendo
para você transformar. E aí você solta aquilo e fala, eu liberto esse padrão, ou seja, eu liberto esse personagem, esse arquétipo, porque são personagens, tá? São os personagens que o herói vivencia durante a jornada dele. Esses personagens, esses arquétipos podem estar polarizados no positivo ou no negativo. E lembrando que, mesmo que esteja polarizado no positivo, que você tem uma força incrível, você vai chegar um momento que você vai ter que desapegar daquilo também. Não é só desapegar do negativo ou desapegar, né, do dinheiro, que é o caso dessa era aqui. Nós temos que desapegar do dinheiro, não sei como, mas esse é o nosso desafio dessa era. E incrível, por incrível que pareça, todo mundo só fala em ganhar dinheiro, né? E eles não estão nem sabendo, quem está falando isso não sabe da missa à metade, não sabe que o desafio dessa era é soltar essa questão material, porque é uma era espiritual, tá certo? Como que você vai ter força para transformar, já que agora você está sabendo que tem os karmas, tem informação, que a informação não sai facilmente assim. Então, além de você tentar evitar manter um conflito, você tem que evitar gerar novos conflitos, porque senão você não sai nunca dessa roda de samsara. Vai nascer de novo? Não se sabe, porque se você tem uma informação, se ela for muito, muito negativa, talvez você não tenha nem mérito de nascer de novo aqui para conseguir de novo ter um corpo, ter uma família, para ter amor, transformar a sua informação. Ou seja, você vai ficar negativado no infinito, só que sem condição de transformar. Imagina o caos mental que não deve ser, porque o todo é mente, o universo é mental. Imagina o caos que não deve ser um ser que está negativado, sem o corpo físico, sem condições de, por exemplo, ofertar uma água, sem condições de ofertar uma rosa, sem condições de abraçar, e aí só no aspecto infernal da coisa, né? Então, realmente é muito complexo esse momento que nós estamos vivenciando. Então, quanto menos você observar o negativo, quanto menos você falar do negativo, quanto menos você ouvir coisa negativa, assistir coisa negativa, melhor para você, porque senão você fica ali naquela ressonância, naquela vibração e você calibra naquela frequência. Entendeu? Tá. Então, sem essa conexão, como eu falei aqui, ó, não pode existir harmonia numa pessoa, numa família, por exemplo, que a família não sabe dessa existência, de como funciona esse mecanismo de estar aqui nessa vida gerando informações, né? Aí é só muita bagunça, tá? Então, tem muita gente que está vivenciando muitos conflitos e não sabe por quê, tá? Eu vou deixar para dar os exemplos práticos na aula ao vivo com vocês, tá? E aí eu vou fazer essa aula no particular, porque eu acho que é uma coisa muito particular mesmo de cada um, tá bom? E aí vamos só voltar aqui numa questão que são os desencadeamentos desses padrões e o apuro da humanidade, como eu coloquei lá. Os apuros é porque todo aquele plantio tá vindo à tona. E aí, se você na hora não despertar para tudo isso que eu tô trazendo aqui para você, que é essas informações todas, né? E aí você pode correr o risco de simplesmente desencadear muita confusão, mais do que já pode estar, tá bom? E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que existe o livre-arbítrio de verdade? Ou tudo já está pré-definido? E aí é que é onde eu quero revelar para você que são pouquíssimas escolhas que nós podemos fazer. Inclusive as escolhas que nós fazemos, normalmente elas já estão pré-definidas dentro daquilo que são os nossos arquétipos, que já estão também determinadas as nossas crenças, nossos comportamentos, sentimentos e pensamento, tá? Agora, quando o ser já transformou
já desapegou dos personagens, né? Que esse é um trabalho muito difícil. Eu vou falar para você que eu ainda não consegui. Eu estou nesse caminho, mas ainda não consegui desapegar completamente dos meus arquétipos. Eu não sei se seria correto dizer desapegar dos arquétipos, mas desapegar daquela informação que está ali falar, deixa eu dar um exemplo, vai, senão fica muito vago. Por exemplo, eu tinha um apego que eu não conseguia deixar o cabelo embranquecer no tempo natural dele. Por quê? Porque eu tinha lá o arquétipo da morte, por exemplo, e eu vivenciei esse arquétipo da morte com a minha mãe e eu tinha um medo terrível. Então, pra mim, quando pintava um cabelo branco aqui, eu morria de medo e eu já ia lá e pintava. Chegou um dia, eu falei, graças a Deus me libertei. Ou seja, me libertei desse padrão do medo da morte, ou seja, da velhice também, né? Não vou dizer pra você que eu tô totalmente assim, nossa, eu posso morrer hoje que eu já tô, né? Não, eu quero viver, na verdade. Mas é uma coisa que eu consegui, por exemplo, né, trabalhar nesse aspecto. É só um exemplo que eu dei, tá bom? Então, mesmo antes eu tinha feito um trabalho sobre um antigo que chama Processo Hoffman. E eu fui lá, quando minha mãe morreu, eu tinha 17 anos. E eu fiz esse Processo Hoffman, trabalhei o medo da morte. Pensei que eu tinha acabado com o medo da morte com 17 anos. Que nada. O medo veio me acompanhando, esse medo da morte veio me acompanhando a vida inteira. Acho que foi com nem sei quantos anos. 40, quase 50 anos, foi quando eu fui despertar, né, que existia uma imagem de uma velha, eu vou falar aqui pra vocês, tá? É uma coisa muito particular minha, mas que um arquétipo da velha morta. Eu vivenciei isso, então tem muita gente que vivencia a morte e não sabe. Ou tá apegada com o namorado que morreu, ou tá apegada com o marido que morreu, ou apegou. Não vou entrar no mérito porque eu não posso dizer, porque eu também vivenciei. É uma dor profunda que fica ali gravada no subconsciente, a gente demora a superar. Então, mas é importante você saber que você está vivenciando o arquétipo. Como que você sabe qual arquétipo que você está vivenciando? Simplesmente, você é mãe? Então você está vivenciando o arquétipo da mãe. Você é pai? Você está vivenciando o arquétipo do pai. E você é professora? Você está vivenciando o arquétipo da professora. E assim, você vai atrair pessoas nessa frequência que está lá nos seus arquétipos para fazer você vivenciar tudo aquilo que você precisa vivenciar, tá? E também quero falar sobre a importância da conexão com a sua criança interior. E aí entra a criança quântica, que é o desafio desse programa que eu estou fazendo, que é você ajudar a sua criança, ou seja, no caso, seu filho, filha, alunos, a estudar física quântica. Por quê? Os nossos filhos, eles são nós mesmos projetados no futuro, tá? Então, se o meu filho, eu já vi várias vezes, isso já aconteceu comigo várias vezes, tá? Por isso que eu, não só quando eu atendia, mas também no meu dia a dia com a minha filha, com o meu neto, quando acontece uma cura no nível da consciência em mim, reverbera instantaneamente mais veloz que a velocidade da luz. Olha aqui, ó, mais veloz que a velocidade da luz, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Mais veloz que a velocidade da luz, esse emaranhamento quântico. Por isso que eu falei, quando a pessoa vem aqui na terapia e desconecta aquela dor, na hora você sente uma libertação. Na hora você sente que alguma coisa soltou. E então o que acontece? Quando a criança também passa, acontece um despertar, porque agora eu estou ensinando as crianças a física quântica, e aí é incrível, incrível como elas despertam na hora que a gente está ensinando, e a mente deles, né,
eles trazem alguns questionamentos, algumas perguntas impressionantes, é coisa linda de se ver. E aí, nesse momento que eles estão aprendendo, a mente deles já dá um salto, 2 saltos e vai lá. E aí, quando isso acontece, da mesma forma, acontece o spin da partícula que tá, você e seu filho tá emaranhado, você e os alunos estão emaranhados. Quando eles aprendem e eles já despertam, porque o coraçãozinho é muito puro ainda, né? Não tem muita maldade ainda, eles despertam e acontece uma libertação também para os pais, para os professores nesse nível, tá? Se eles estão emaranhados, se tem alguma coisa, então aquilo já desperta. Então por isso que eu tô assim, muito empenhada nesse trabalho com as crianças, e por isso que eu estou ajudando os pais, as mães, os educadores a entender que a criança as crianças são os nossos maiores aliados nessa tarefa, tá bom? Quanto mais você ajudar as crianças, mais você também está ajudando a salvar o espírito, mais você também vai ser libertada dos possíveis traumas que às vezes você nem sabe que tem, ou seus filhos você nem sabe que eles têm, mas alguns pais sabem, né? Porque as crianças, elas têm lá os comportamentos e os pais entendem que aquilo não tá muito legal, né? E aí eu quero fechar essa aula antes, mas eu quero falar com vocês ainda sobre essa coisa lá no nível profundo que cada um de nós temos, que é a nossa essência. A essência é algo muito sagrado. É esse potencial divino que há dentro de cada um de nós. E é isso que nós não podemos ficar nem apegado a nada, mas também ter a consciência de que o outro também é uma centelha divina, ou seja, é o Deus se manifestando ali para te ajudar a curar aquele padrão que você já traz de memórias de vidas passadas, tá bom? No momento que você desapegar daquele padrão que você está ancorando, o outro se liberta instantaneamente, mais veloz que a velocidade da luz. E aí, mas como assim? Por exemplo, vamos falar uma coisa assim bem que é mais comum. Será que existiria o ladrão se não existisse a polícia? Ou será que existia a polícia se não houvesse o ladrão? Tinha necessidade? Né? E tudo é uma questão de ancoragem. Um está ancorando o padrão do outro. Na medida que, imagina se todos os ladrões deixassem de existir. Faria sentido existir polícia ainda? Tem uma frase que fala, né? Será que... como que é aquele salgadinho, né? Será que ele é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Então, um padrão está ancorando o outro. É sempre assim, tá? Lembra disso. Se você tem raiva, você provavelmente tem ou um filho, ou um marido, ou um professor, ou alguém, um vizinho que vai te passar raiva. Por quê? Porque você tem raiva. Então, esses personagens que estão fazendo parte da sua vida, eles estão fazendo no fundo, somos todos centelhas e um está ajudando o outro a despertar. Foi meio que um acordo que nós fizemos e nós estamos aqui tudo nesse filme, ninguém sabendo de nada, e agora nós estamos despertando, mas cada um está dizendo, ok, eu vou vestir esse personagem, vou te atacar, e aí, né, até uma hora você não aguentar mais, você ir buscar ajuda e despertar quem é você de verdade, que nós todos somos espíritos, estamos aqui em experimento, né, estamos representando esses personagens, mas nós não somos eles. Nós somos o que? A centelha divina. Nós somos onda de consciência. Estamos manifestados no corpo, mas nós não somos esse corpo, que a gente vai deixar ele aqui e vamos seguir uma jornada infinita, né? Uma jornada infinita, eterna, que o espírito não morre nunca, tá? Onipotente, onisciente, onipresente. Memória presa no passado, que vive no presente e que projeta para o futuro. Então, enquanto não resolver essa situação, não tem paz nem no presente, nem no
futuro. E as memórias que estão no passado, elas ficam lá como se existisse uma outra pessoa, uma parte sua, fica presa lá. Eu tive um exemplo de uma mulher, eu posso contar aqui, que ela tinha, o marido abandonou, depois namorou outro, abandonou e outro abandonou. Aí numa vez que ela veio aqui, numa das vezes, né, que ela veio várias vezes, mas numa das vezes ficou bem marcado isso, né, pra mim. Ela foi numa vida passada, regressão espontânea. E aí ela chegou lá, ela era uma mulher que morava numa estrada, e era beira de rua, e os homens que passavam ali, eu não sei se ela vendia alguma coisa, acho que era dona de bar, alguma coisa assim. E aí os homens iam passando, tomavam não sei o que, se envolvia com ela, tinha um filho, e outro filho, e de outro homem, e de outro filho. E aí quando ela voltou lá, ela tinha deixado esses filhos abandonados pelos pais, eles muitas vezes nem sabiam que era pai dessas crianças, e eles estavam todos no limbo. E aí ela foi salvando um por um. Essa cena foi muito forte, né? Então acontece assim, a memória tá lá, é uma parte sua, uma parte da sua consciência que fica presa no passado e fica irradiando de lá pra cá a informação, a pessoa não aguenta de agonia, ela fica lá, ai meu Deus, e ela não sabe que é uma parte dela que tá presa no passado com aquela informação, tá? Então, a proposta é você aprender como é que você conta história para sua criança, para as suas crianças, que no caso é uma parte sua também, para que elas desperte a consciência e você e toda a sua família, toda essa informação de pessoas que estão em volta de você, esse emaranhamento quântico, desperte e rompa todos os padrões para a gente chegar na nova terra, ou seja, co-criar a partir do amor e não do medo, co-criar a partir da luz, da calma, da coragem, da alegria, da fé, aceitação, saúde e soltar, né? Pensar e soltar e não ficar com ansiedade, não ficar com medo, não entrar no egoísmo, não ficar no apego da informação, né? Não gerar doença, porque o trauma gera doença, não gerar dúvida, porque, né, essa dualidade gera dúvida, e bifurca o ser, tá bom? Então a proposta é você aprender esse universo. Daí eu fiz os livrinhos da Alecta para você. Esse desafio ele está sendo gratuito para as mães, né, até esse momento aqui, e agora eu vou soltar para vocês a ferramenta que eu criei, que são os livrinhos da Alecta, né, os 3 livrinhos, que é uma trilogia, onde você vai ler junto com os seus filhos, ou você vai ler e depois dá para ele ler, e você vai estar sabendo, porque eu estou te ajudando aqui. Eu vou tirar todas as dúvidas, inclusive das crianças, quando você não souber responder uma coisa, né? Eu que já tenho bastante experiência e vivência nessa área, eu posso acompanhar e dar esse suporte, né? Dar esse acompanhamento aí para vocês, dentro do que eu chamo de comunidade. Só que é uma comunidade que de mães quânticas, pais quânticos, educadores quânticos, porém quando a gente for tratar do assunto, a gente vai tratar no particular, tá? Claro que eu tinha que trazer, né, os livrinhos para vocês verem. Aqui é Crianças Quânticas, Aventuras no Mundo Alecta, né? Uma jornada inspiradora para um futuro brilhante. A história 1, que é a aventura 1, descobrindo o mistério das ondas, né? Que nós somos ondas, lembra que a gente já aprendeu? O 2, que é em busca da essência, descobrindo a origem e a formação das coisas. As crianças estão amando descobrir tudo isso. E o 3, que é Além do Véu Quântico, desvendando a dupla fenda, que é esse experimento mais famoso, científico, né?
que eu expliquei também um pouco para vocês. Isso daí é um pouco complexo e aí talvez é onde que a gente mais vai precisar tirar dúvidas. Essa versão assim, individual, né, são 3 livrinhos, 3 aventuras. No final tem os exercícios, cada um tem os exercícios aqui no final, né? Aqui, ó, atividades, guia de atividades, várias atividades para as crianças fazer junto com as mães, lugar para anotar também, tá? Todos eles têm as atividades no final. E aí tem essa versão que é uma versão com os 3 encadernada, que é mais para a escola, ó. Vem as 3 aventuras num só. E aí, também com as cores direitinho. No final, todas as atividades juntas com os livrinhos, tá? Então, essa versão aqui é mais para a escola, para as professoras ajudar a ensinar física quântica para as crianças, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer uma proposta para vocês, que é adquirir o livrinho e também vai ter esse apoio, né, de perguntas e respostas, encontros online, caso vocês necessitem de fazer perguntas ou mesmo de fazer alguma mudança aí de padrão. Eu vou dar essa força, esse ancoramento para vocês, tá? Dar esse apoio. E aí cada um vai, né? Às vezes tem pessoas que já tem sua terapeuta ou já tem alguma pessoa que já ajuda. Não, eu quero só o livrinho e aí eu quero estudar só junto com você um período, seja 3 meses ou seja 6 meses. Ou quero ficar 1 ano estudando com a minha criança, meus filhos, até aprender depois, né? Você pode se libertar aí, inclusive dar aula para a sua comunidade e aí você vai poder pegar, tem um link lá da Aleca, que isso é uma coisa que eu fiz também para ajudar as pessoas que querem, tá? Seguir aprendendo comigo a física quântica e ensinar para as crianças na comunidade e ensinar na sala de aula. Eu gerei um link que você se cadastra e você tem tipo uma loja sua que você divulga lá para a escola e quando as pessoas da escola comprarem os livrinhos, você vai ganhar 30% do valor de cada venda que você fizer, tá? Com o seu link, com o seu número de conta, com tudo seu, tá bom? Isso é uma coisa que quando eu recebi a Alexa, eu já recebi dessa forma para ajudar as pessoas também a levar esse conhecimento para frente, tá bom? Eu, na minha chamada, inclusive, eu coloquei assim, justamente por causa das crianças que elas estão despertando e por causa dessa questão do desemaranhamento, eu coloquei como sendo talvez a única chave possível, né? Para que a gente tire a humanidade, desvie a humanidade dessa rota de autodestruição para entrar no caminho da criação da nova Terra. Por quê? Lembra que eu falei que nós somos co-criadores e nós estamos criando? E a maioria de nós não sabemos que temos esses traumas, esses conflitos, e nós estamos, tem uma memória, né, do passado, essa memória está irradiando para o presente e está gerando, deixa eu colocar aqui, ó, presente, passado e futuro, e isso está gerando mais informações. Então, a criança que ela está com algum distúrbio já é uma informação que já vem sendo deturpada há muito tempo. E aí hoje já nasce com problemas mentais, com isso, com aquilo. Então alguém da família precisa romper com esse padrão negativo, tá? Porque senão vai chegar uma hora que a humanidade ela tá nessa rota de autodestruição. Porque se não despertar, vai cair num abismo. É a tal da roda de Sansara. Uma hora talvez ela nem tenha mérito mais para nascer e vai se autodestruir, né? Mas é claro que nem todas as pessoas daqui do planeta Terra tá nisso. Tem muitas pessoas virtuosas encarnadas nesse momento no planeta Terra, ajudando os seres a despertar, seja lá como for, né?
desculpa que tem hora que eu preciso pausar para hidratar a garganta, tá? E aí eu quero dizer para você que esses vídeos, eles não vão ser editados, então peço desculpa por alguma paradinha que eu dou, alguma raspada na garganta, esse momento de tomar água aí. Peço desculpa por não ser totalmente um vídeo extremamente profissional e sim porque eu não vou fazer edição, né? Porque como é o desafio que eu tô fazendo, e aí eu precisei gravar assim, eu falei, bom, vai assim mesmo no caseiro, né? Aqui é um formato caseiro. Eu tenho lá o meu curso que tá totalmente editado, profissional, que aí já são aulas mesmo dos arquétipos, com slide, tudo bonitinho, tudo profissional. Esse daqui não é que não seja, mas é isso, eu deixei registrado um pedido de desculpa se caso você achar que não tá tão profissional por causa dessas paradinhas e tudo mais, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu acredito que já tem bastante informações para a gente dar esse start, porque aí na sequência vão vir as perguntas, vão vir, eu espero, né? Espero que você questione, espero que você pergunte tudo e espero que você estude o seu mapa e também não só estude o seu mapa, mas estude o mapa do seu companheiro, dos seus filhos, para você compreender que eles têm as características deles e você tem que aprender a lidar com eles dessa forma que eles são. E assim também você aprender a lidar com você e que eles possam também entender sobre arquétipos para vocês conseguirem entender uns aos outros, tá bom? É importante isso, por quê? Porque nós vamos chegar na questão do respeito. Respeito é bom e todos nós gostamos. Se você se conhece, você se respeita, você respeita o outro porque você está vibrando no respeito. E se você respeita o outro, você vai receber de volta no seu campo a informação de respeito, tá? Então, se eu vibro, da origem da onde tudo sai, é para onde tudo volta, tá bom? Eu ficaria aqui horas e horas conversando com você, não tem fim esse assunto, é maravilhoso, eu amo falar sobre arquétipos, mas eu gosto mais quando você tá aqui fazendo perguntas, porque aí eu falo diretamente aquilo que você tá querendo saber, eu tiro dúvidas, eu prefiro assim do que ficar buscando o assunto que eu quero falar. Eu acho que aqui eu falei o mais importante, que é para iniciar, pra gente ir pro segundo passo, tá bom? Beijo e até breve.